Bom dia a todos. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Neste momento, nessa manhã radiosa de domingo, está um ar fresco, como uma brisa suave, que vem nos acalentar, vem nos dizer que o Pai está atento a todos nós. Quando nós precisamos, basta que nós voltamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a eles as necessidades nossas. Nós somos aqueles eternos pedintes, mas ao pedir também nós temos que lembrar de agradecer, porque muitas vezes nós pedimos algo que o Pai sabe que não vai ser bom para nós, e muitas vezes nós nos revoltamos, porque aquilo não veio como nós queríamos, porque muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que vai fazer bem para nós, mas o Pai sabe. Então, neste momento, Senhor, com o nosso coração um pouco entristecido por tudo que está acontecendo no planeta Terra, no nosso país, mas são consequências da época, e nós te rogamos, Senhor, paz aos nossos governantes, que haja paz e luz, discernimento em todos os corações, para que não haja tanta injustiça. Nós sabemos que o próprio Cristo foi injustiçado, sem dever nada. E nós, muitas vezes, sofremos a injustiça, porque nós merecemos. Mas nós te rogamos, Senhor, o mundo está precisando tanto de paz, de harmonia. Rogamos a proteção para as crianças, para todos aqueles que perdem o sentido da vida e procuram abreviar os seus dias. Que eles também sejam assistidos pelos mentores amigos, pelos ceareiros do Cristo Jesus. Te rogamos, Senhor, por aqueles países. Hoje nós estamos aqui reunidos, tranquilos, falando em nome de Jesus. E em muitos países por aí, nem isso eles estão podendo fazer. Por quê, meu Deus? Jesus veio há mais de 2000 anos para trazer o ensinamento da paz, para trazer a luz em nossos caminhos. Assim mesmo nós ainda teimamos em pegar os caminhos errados. Ajuda-nos, ó Mestre Jesus. Hoje, que a tua paz permaneça por nos corações, principalmente daqueles que detêm o poder na mão, que pode fazer alguma coisa pelos irmãos. Que eles busquem no teu sublime amor, no teu sublime ensinamento, Senhor, que o poder terreno, ele é efêmero, ele passa tão depressa como passou dos faraós, dos Césares e de todos os imperadores que até hoje trabalharam com mãos de ferro, subjugando aqueles aos quais eles deveriam assistir. Neste momento nós te rogamos, abençoa, Senhor, a cada um de nós, nossos tempos, nossos pensamentos, nossas ações, que através das nossas ações nós podemos exemplificar, que nós possamos ser luzes nos caminhos ainda daqueles que não enxergam, daqueles que ainda estão na sombra. Então nós te rogamos, ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça nos corações e na mente de todos nós. Que assim seja. Hoje nós temos a nossa amiga, companheira, irmã Terezinha, todo mundo
mundo a conhece, dispensa comentário porque ela é antiga na casa, acho que ela é mais antiga na casa do que eu. Não na idade, mas na casa eu acho que ela é mais antiga do que eu. Então, a palavra toda da nossa irmã Terezinha, rogando aos mentores que a assistam e que ela tranquilamente traga para nós a mensagem que ela preparou. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em nosso coração hoje e sempre. Depois de um bom tempo, né, eu aqui estou de volta, estive ausente alguns meses, acho, né, daqui da casa, né, por assuntos particulares, né, da casa da gente, né, a gente é mãe, a gente é avó, né, e a gente está sempre socorrendo um aqui, socorrendo outro ali, e a gente ficou meio que ausente, né, mas a gente está de volta, trazendo então os ensinamentos de Jesus para serenar, aliviar, né, o nosso coração. O tema que a gente vai conversar hoje não é um tema desconhecido, mas é um tema necessário, né? Às vezes fala assim, mas a gente ouve tanto falar sobre isso e está sempre falando, talvez seja porque a gente ainda não entendeu, né? Então é necessário que a gente vá repetindo, até que a gente consiga introjetar bem ele em nós e aí não precisamos mais ouvi-lo. A gente vai falar um pouquinho hoje da necessidade do perdão. Talvez porque isso aqui também a gente precisa, eu esteja precisando, né? Estava comentando ainda ontem, falei assim, que a gente pede assim, na espiritualidade amiga que nos intua, né, sobre um tema, né, para a gente preparar. E aí veio essa intuição, eu pensei assim, nossa, será que eu estou precisando? Né? Mas nós estamos, todos nós precisamos, né, do perdão, tanto em dá-lo como recebê-lo, né? E aí, gente, eu peço desculpa se de vez em quando eu dar uma paradinha, mas eu fui acometida esse final de semana agora por uma rinite, né, por conta da seca, e a gente está tomando uns medicamentos aí, parece que seca toda a garganta da gente. Mas, para a gente iniciar, nós vamos lembrar aqui uma passagem, gente, que está no 2º capítulo da quarta. Hoje está tudo acabando, gente. A pilha. Foi a pilha da câmera, agora a pilha do microfone, só não pode acabar da Terezinha. Só tem que acabar da pilha. Vamos ver se essa vai carregar. Então, o assunto, e para exemplificar então o assunto de hoje, a gente vai voltar, para quem já viu, vai se lembrar, tá? A gente só vai recordar. Para quem não viu ainda, é uma boa pedida para começar a ver, né, a série do The Chosen, né, Os Escolhidos. E a gente vai falar de um episódio que passa no 2º capítulo da 4ª temporada. Para a gente entender, vamos voltar um pouquinho, tá? Quando Jesus ele começa, né, o seu messianato, ele arrebanha para auxiliá-lo algumas pessoas. Dentre essas pessoas, ele chama Mateus, que é um cobrador de impostos. E por conta, então, de ser esse cobrador de impostos, ele não é bem visto pelos judeus, apesar de ele ser também um judeu. Mas ele era considerado um traidor, porque eles diziam, né, que ele cuspiu na fé judaica. Então ele não era muito bem visto. E quando Jesus então chama Mateus para fazer parte do grupo, Simão Pedro não aceita de imediato. Ele acha que Jesus está equivocado em chamar um cobrador de impostos para trabalhar com ele. Mas Jesus diz que ele sabe o que ele está fazendo e que o Mateus tinha muito a contribuir dentro dessa tarefa apostólica que ele estava realizando, iniciando.
Mas Simão, ele não consegue olhar para Mateus como um companheiro de jornada, né? Ele sempre, em todos os momentos que havia uma possibilidade, ele alfinetava Mateus. E Mateus sofria com isso, óbvio, todos nós sofremos, né, com essas alfinetadas que a vida às vezes dá ou que o outro nos dá. E Mateus não era diferente, ele sofria com isso. Passou então, né, o tempo, e quando então Jesus, depois do episódio em que Jesus fala a Pedro, a Simão, que ele então é pedra, né, e que em cima dessa pedra ele vai construir o seu reino, Mateus fica muito preocupado com isso, porque ele pensa assim, meu Deus, e ele chega depois até a conversar com Jesus, que vai ser o diálogo que a gente vai conversar. E ele pensa então, ora, se Simão sem nenhum poder, vamos dizer assim, ele já me alfinetava, imagina agora sendo Pedro, né, que Jesus, de uma certa forma, elevou ele dentre os outros discípulos. E uma noite então Jesus está sozinho, e ele vai conversar com Jesus e vai falar exatamente isso, essa preocupação que ele tem, porque em todas as situações que era possível, Simão, né, e depois Pedro, o alfinetava. E ele falava assim, eu me preocupo como que vai ser agora, né? E Jesus então fala para Mateus, né? Mateus fala para Jesus, lá onde a gente esteve, né, numa cidade lá que eles passaram, ele já falou muito claramente que ele não me perdoa, porque eu cuspi na fé hebraica, judaica, então que ele não vai me perdoar. E aí Jesus faz uma pergunta a Mateus, dizendo assim, Mateus, e você já o perdoou? E Mateus então é pego de surpresa com essa pergunta. Ele fala assim, não, ele já me falou, não tem por que eu pedir perdão, uma vez que ele já falou que não vai me perdoar. E Jesus então fala para ele assim, mas Mateus, quem foi que pecou primeiro? Quem foi que prejudicou o outro primeiro? E Mateus então começa nesse momento, ele começa a ficar meio reflexivo e pensar no que ele fez. E ele começa a falar para Jesus, Senhor, será que não foi porque eu virei as costas para o meu povo? Será que não foi porque eu fiquei a um passo de entregá-lo a Roma, né, por conta da dívida dos impostos? E com isso, né, também aceitado, através do pedido de Quintus, eu também ter vigiado, seguido os passos dele, e quase levando, né, a tua família também a sofrer as consequências dos meus atos. Aí Jesus olha para ele e fala assim, mas Mateus, o que você vai fazer em relação a isso? Aí ele falou assim, você vai pedir o perdão a ele? E ele então, Mateus fala para ele assim, mas ele não vai me perdoar. E começa um diálogo entre ele, não, ele não vai me perdoar. Ele falou assim, Mateus, a gente não pede perdão para ser perdoado, a gente pede perdão para se arrepender. O perdão é um presente que o outro nos dá. Mas o que você vai fazer em relação a isso? Mateus fica mais uma vez pensativo e diz assim para ele, olha, eu procuro manter a paz. Eu fico quieto para manter a paz. Porque se eu falar alguma coisa, pode começar uma grande discussão e eu não quero isso. Eles já estão discutindo por outras situações, eu vou colocar mais. E Jesus então olha para ele e fala, Mateus, não há paz entre meus seguidores quando eles trazem dentro de si insatisfação,
quando eles trazem dentro de si mágoas, Mateus então pensa e sai. E depois, numa outra situação, né, mais adiante, ele vai até Pedro e pede perdão. Mas em primeiro momento, Pedro não o perdoa. Ele não o perdoa, mas também não tem paz. Porque aquilo fica na sua cabeça, né? Ele fica remoendo aquele pedido de perdão, ele fica sofrendo, ele não consegue, ele acaba sendo às vezes até agressivo com os outros, porque aquilo está martelando na cabeça dele, ele não esquece. E à noite ele não consegue dormir, e aí ele vai procurar Jesus. E vai desabafar também com Jesus, e fala: mas como, Senhor? Ele fala, pega comigo, me agride, me entrega, quase me entrega, e cobra 60% a mais ainda da dívida que eu tinha, e tudo isso eu ainda tenho que perdoá-lo? E Jesus disse então a Pedro: sim, tem que perdoar. Ele falou: mas ele cometeu comigo mais de 7 pecados. Ele falou assim: então, Pedro, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Essa passagem desse Tiago, não dessa passagem do Betose, mas essa fala de Jesus, tem que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, está em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22. Logo em seguida a esse versículo, a essa fala, Jesus, para exemplificar o perdão, ele vai contar a parábola do credor incompassível, que vocês também já devem já lembrar dessa passagem, quando fala que o reino de Deus é igual ao rei, que sabendo então que algumas pessoas deviam a ele então chama os servos para cobrar a dívida, e trazem então diante dele um servo que lhe devia 10.000 talentos. E o Senhor então cobra dele a dívida, e ele diz que não tem, no momento ele não tem como pagar, mas que era para ele ter paciência, que com o tempo ele pagava. E o Senhor então diz a ele assim: olha, então para pagar sua dívida, venda ele, venda a mulher dele, venda a família, venda a casa, venda tudo que ele tem e pague a dívida. E ele pede: não, por favor, tenha paciência, eu vou pagar a dívida. O Senhor, o rei, então, com compaixão, tendo compaixão então daquele servo, ele perdoa-lhe a dívida. E quando ele sai do lugar lá onde ele está conversando com o rei, ele sai e ele encontra um companheiro dele que devia a ele 100 denários. Ele então pega o amigo lá, o companheiro, pelo pescoço, sufocando-o, e pede que ele pague a dívida. E ele faz a mesma coisa: mas eu não tenho agora para te pagar, mas tenha paciência, eu vou te pagar. E ele não perdoa e pede então para que coloque ele na prisão, até que ele consiga pagar a dívida. Os companheiros que estavam por perto, vendo a situação, levam então até o Senhor essa informação, dizendo do que aconteceu ali fora. O Senhor então pede para que traga ele de volta e fala: servo malvado e incompreensível, eu não perdoei a sua dívida? Por que não fizeste a mesma coisa com o teu companheiro? Por conta disso, então, ele entregou esse homem aos verdugos até que também pagassem as dívidas. E aí Mateus vai fechar esses versículos dizendo assim: que nosso Pai que está no céu fará conosco a mesma coisa se nós não perdoarmos aos nossos irmãos ou aquele a quem nos ofendeu. Isso está então em Mateus também, no capítulo 18, versículo 23 ao 35. E aí a gente vai, só para um título de informação, a gente vai falar assim: mas por que Jesus fala 7? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque a simbologia do número 7, naquela cultura e naquele contexto, ele significava então plenitude, totalidade, era um número divino.
Então, por isso que Jesus, lá na série, ele fala, né, que era um inteiro vezes um inteiro. Quer dizer, era a totalidade, era o infinito vezes o infinito. Então, o perdão, ele é sempre. E aí a gente vai ver que diante desse ensinamento de Jesus, não há um número definido de quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão ou aquele a quem nos ofendeu. Por isso Jesus fala então, né, que o perdão, ele é infinito, ele não tem limites, ele é sempre. Mas nós, como espíritos imperfeitos que nós somos ainda, né, estando aqui na Terra, nós somos ainda sujeitos a contrair ainda muitas dívidas, mágoas, ressentimentos, indignação. Nós somos sujeitos ainda a tudo isso. Então, o que acontece? Diante de todas essas situações que nós ainda somos sujeitos a passar, nós somos merecedores ou teremos que perdoar infinitamente. Mas o fato de nós estarmos magoado, indignado, ressentido por conta às vezes de ofensas, isso se torna uma coisa muito séria quando nós levamos essas mágoas, vamos dizer assim, para a violência, para a vingança, para um ressentimento mais profundo, porque isso vai gerar o que em nós? Vai nos gerar então doenças, gera muita doença, tira a nossa paz de espírito. Então o perdão, ele vem, a necessidade do perdão então vem exatamente para que nós possamos viver mais tranquilo, mais feliz, não com aquele peso, né, que a mágoa, o ressentimento, ele vem nos trazer. Então, diante de uma situação dolorosa, de uma situação em que nós sofremos ou fizemos alguém sofrer, duas perguntas então necessitam de respostas. A primeira pergunta: o que fizeram com você ou o que você fez com alguém? Interessante essa pergunta, não é? O que fizeram com você ou o que você fez com alguém? Vai de encontro à pergunta que Jesus faz a Mateus, né? Quem prejudicou o outro primeiro? Eu ou ele, a mim? Nós somos vítimas ou somos os algozes? Porque muitas vezes, gente, se a gente perguntasse, olha, mas o que nós fizemos? Nós temos consciência daquilo que a gente faz, a gente sabe. Muitas vezes até de uma forma sem intenção. Se nós estamos muitas vezes com um grupo de amigos, ou no trabalho, ou com os familiares, muitas vezes a gente fala alguma coisa que pode magoar alguém que está ali e que a gente às vezes nem tem conhecimento, que a gente nem sabe que aquilo aconteceu, né? Mas a gente magoou, a gente falou, a gente feriu alguém, não intencionalmente, mas fizemos. Assim como talvez o outro faça conosco, fale alguma coisa que venha nos magoar, a nos ferir, a nos deixar às vezes meio bravo, né? Revoltado às vezes, né? Isso pode acontecer. Mas aí vem então uma segunda pergunta: o que você quer fazer sobre isso? Que é uma pergunta que Jesus faz a Mateus também. Mas o que você vai fazer então? O que nós vamos fazer então quando isso acontecer? Nós quer perdoar ou perdoar-se? Ou nós quer vingar do outro ou vingar de si mesmo? A decisão é nossa. Porque fala assim,
O perdão é uma escolha, não é uma obrigação. Então, eu não sou obrigada a perdoar ninguém. Não, ninguém pode me forçar a perdoar alguém. É um livre-arbítrio meu, não é? Só que se eu decidir por não perdoar, eu vou ter que sofrer ou entender as consequências do meu ato. Eu sei que as consequências do não perdão podem me levar a doenças, pode me levar a frustrações, pode me levar a uma série de coisas que a gente sabe. E hoje a gente já tem até estudos já a respeito disso, das doenças psicossomáticas, que ela não é orgânica, não é doença orgânica, ela está aqui, né? Na nossa cabecinha, na nossa mente. Muitas vezes, por quê? Por falta de perdão. Eu tenho uma gastrite, eu não perdoei. Eu tenho um câncer, eu não perdoei. Eu tenho um cálculo da vesícula, eu não perdoei. Até quando essas doenças vão estar comigo e eu não vou olhar para elas como perdão? Porque muitas delas é por falta de perdão. É mágoa. Uma alfinetadinha aqui, uma alfinetadinha ali, e a gente vai aquilo lá, você vai. Uma hora ela tem que sair, de alguma forma. E muitas vezes através de doença. Ou então nós vamos perder mesmo a nossa alegria de viver, entramos em depressões profundas por mágoas. Então as consequências do não perdão e não perdoar-se, porque também tem isso, eu não posso perdoar se eu também não me perdoar. Porque muitas vezes eu posso até pedir perdão para aquele a quem eu ofendi, a quem eu fiz alguma coisa, mas eu não me perdoo por ter feito aquilo. E vou sofrendo as consequências disso também. Então, antes, às vezes, de eu perdoar alguém, eu tenho que começar a me perdoar primeiro. E depois se estender-se o perdão. Mas, às vezes, o perdão, ele vai muito mais, o não perdão vai muito mais que isso. Ele vai até a uma vingança. E a gente vê, gente, que lá nas prisões, às vezes está abarrotada de gente lá, que às vezes por não perdoar resolveu então um ato mais violento e hoje estão lá. E vai levar isso a consequências às vezes enormes, porque vai ser uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e ele angariando para o seu espírito débitos que vão levar às vezes muitas encarnações para serem reparadas. Porque muitas das ofensas gratuitas, que a gente acha, né, que são gratuitas, não, às vezes está lá no passado, e está repercutindo aqui agora. Mas é como uma escolha, eu posso escolher também perdoar. Agora, se eu escolho perdoar, gente, eu estou me libertando. Eu estou tirando esse fardo, esse peso, e vou viver a vida em plena graça. Porque eu deixei para lá. Então é muito mais fácil e é muito melhor se eu agir através do perdão. Tem uma frase de quem? Felipe Morel. Gente, eu li essa frase, tá? Então eu li assim, mas não fala em que livro que ele fala essa frase. Eu só sei que o autor da frase é ele. Mas em que livro vocês podem encontrar? Eu não sei dizer, se alguém souber, por favor. Ele diz assim, ó: quando perdoamos, deixamos de estar emocionalmente agrilhoados à pessoa que nos fez mal. O perdão nos liberta do pesadelo com o outro, permitindo-nos viver em estado de graça. Então não é muito melhor perdoar? É difícil? Gente, o perdão ele não acontece num momento mágico. Assim, vou perdoar. Não. Ele tem um caminho longo e penoso. É um caminho longo e penoso, sofrido, até você decidir-se por perdão. E quando a gente fala perdão,
Não estou dizendo aquele assim, olha, eu te perdoo, mas não quero te ver mais. Não, isso não é perdão. Porque isso daí eu vou perdoar e esquecer. Também não é. Isso daí é amnésia. Não é? O perdão é quando você consegue olhar para o outro, mesmo com a situação que aconteceu, e aquilo já não te trazer tanto transtorno, ou te trazer tanta mágoa. Não. Você passa a conviver com a pessoa tranquilamente. Isso é o perdão. É você conviver, não afastar de você a causa. Ou ele me magoou, então eu não quero mais conversar com ele. Você pode até se distanciar dessa pessoa por um tempo. Até você baixar a poeira, porque na hora como eu disse, não é um momento mágico, porque se você tentar na hora pode dar uma confusão. Deixa baixar a poeira, pensa, raciocina, analisa bem a situação. E aí você vai pede o perdão. E aí você vai conseguir viver ou estar com ele mais tranquilamente. No livro A Difícil Arte de Perdoar, de Elaine Aldovandre, gente, ela tem ela traz uns comentários bastante interessantes que eu falei para vocês, porque é assim, eu interpretei assim, quando você vai viajar, você faz a tua mala e coloca dentro da tua mala tudo aquilo que você acha que vai ser necessário, vai ser útil. Assim também é o perdão. Então ela diz assim, que se o perdão é uma jornada rumo ao amor, é preciso colocar em nossa bagagem algumas virtudes que nos serão úteis. E ela coloca como virtude humildade. Precisa-se de humildade para o perdão. Por quê, gente? Para aceitar que não somos capazes de perdoar prontamente. Nós não somos capazes. Nós temos que ter um tempo para a gente digerir aquilo. A pessoa fala assim que o caminho do perdão é um caminho longo, às vezes, e doloroso. Então a humildade vai nos fazer entender isso. Então tem que estar lá na nossa malinha. Compreensão, esforço necessário para entender o jeito de ser de cada um. É difícil, não é? É muito difícil entender esse jeito de ser do outro, porque a gente quer sempre dar uma melhorada. E aí cai nessa outra virtude aqui, a tolerância ou a indulgência para com o outro. Por quê? Porque para respeitar o modo de ser e de viver de cada um, porque ninguém muda ninguém. A pessoa é o que ela é a personalidade, é o espírito. E você tem que entender, aceitar, conviver com aquela pessoa. Porque se você começar a tentar modificar tudo aquilo lá, gente, vai gerar transtorno, vai gerar mágoa, vai gerar confusão. E de repente desavenças que levam por tempo para se colocar tudo no lugar novamente. Ciência, gente, paciência. Paciência tem que estar em todos os lugares, né? Paciência para abrir mão da pressa em querer mudar o outro e a si mesmo, porque é uma mudança. O perdão também vai de uma mudança. Eu preciso melhorar, eu preciso modificar a forma de eu ver, de eu agir, de eu entender. Compaixão, assim como aquele Senhor, aquele rei teve compaixão do seu servo e perdoou-lhe uma dívida, que se a gente for, eu nem sei colocando isso em dinheiro hoje, né? Eu não sei nem quanto que era um talento, quanto valia um talento na época, mas ele devia 10.000 talentos, devia ser muito dinheiro, era muita coisa. Ele não, o rei perdoou, teve paciência, teve tolerância, teve humildade, perdoou aquela dívida. Enquanto que o servo não conseguiu perdoar 100 denários, que a gente entende que é um dinheiro mais inferior, ele não perdoou. Então a gente tem que ter essa compaixão do outro, entendendo que o outro está na mesma caminhada que nós. Nós estamos aqui, planeta Terra, prova, expiação,
terceira categoria dos espíritos imperfeitos, então todos nós estamos no mesmo barco. Eu não sou perfeita, ela não é, outro não é, mas nós temos que conviver, nós temos que entender e deixar as diferenças para que cada um seja e resolva do jeito que tem que ser. Mas não pode faltar, gente, na nossa bagagem, de forma nenhuma, o amor. O amor. Esse é o Tzu, né? Porque ele diz assim, ó, é preciso trazer o amor para as relações interpessoais. Por quê? Porque eu vou conseguir dialogar, vou conseguir falar, vou conseguir me expor. Se eu tenho mágoa, eu vou conseguir falar, porque eu amo. E eu vou fazer isso com amor, eu não vou fazer isso com agressividade, não, eu vou fazer isso com amor. E ela continua dizendo, o amor é que escolhe fazer o bem, mesmo a quem faz tudo por não merecê-lo. Olha que lindo, não é? O amor escolhe fazer o bem, mesmo que a gente não mereça, mas ele está lá, ó, prontinho, né? Para nos auxiliar. Então, quando Jesus diz a Mateus assim, ó, não há paz quando guardamos ressentimento, é uma verdade, não há paz. Eu não consigo ficar deitado no travesseirinho lá, tranquilamente, se a minha consciência me acusa de alguma situação que eu posso resolver. É só eu me aproximar, é só eu ir lá conversar, dialogar e esclarecer, e aí as coisas vão se resolver. Dá o tempinho necessário, mas vai fazer. Então, se quisermos saúde, se quisermos ser felizes, se quisermos ter paz, libertemos então desses fardos pesados, né? Desses fardos, dessas mágoas, dessa irritação, dessa indignação, né? E aí vamos viver felizes, mas nunca esquecendo que nós devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, infinitamente. E aí então nós poderemos viver feliz e tranquilo. E vamos aprender então a perdoar, porque a necessidade é grande do perdão. Muita paz a todos, muito obrigada pela atenção e um bom domingo e uma boa semana. O povo está aí, né? Sem perdão não existe reconciliação. E Jesus vai mais longe ainda. Ele diz que nós temos que perdoar até os nossos inimigos. Como é que nós vamos perdoar os nossos inimigos se a gente tem raiva de uma pessoa, se a gente não gosta de uma pessoa? A gente sabe que quando a gente vai indo, que vem vindo uma pessoa que a gente gosta, a sensação que a gente tem é diferente, é uma sensação boa, gostosa. Mas quando a gente vai indo, que a gente vem ao encontro, uma pessoa que fez tanto mal para a gente, que caluniou, que falou, a sensação que nós temos é diferente. Nós sentimos assim, algo mais, assim, constrangedor. E Jesus nos ensina como é que nós vamos perdoar os nossos inimigos. Como que nós vamos perdoar? Mas Jesus ensina como nós perdoarmos aos nossos inimigos. Não desejar a ele aquilo que eu não quero para mim. Não desejar a ele aquilo que não é bom para mim. Não regozijar com o mal que acontece com ele, muitas vezes dizendo, bem feito, ainda é pouco. Mereceu, Deus tarda, ainda coloca o nome de Deus no meio. Deus tarda, mas não falta. Muitas vezes a gente ainda fala isso, né? Então, daí a Terezinha trouxe para nós hoje uma coisa muito assim, boa para os nossos dias, para os dias atuais, aonde campeia a raiva, a ignorância, né? A intolerância que está muito forte no nosso meio. Então, hoje nós vamos levar uma reflexão muito boa sobre o perdão. Então, que Deus nos abençoe, e agora nós vamos chamar os nossos companheiros do passe
para continuarmos a segunda parte. Tá lá. Prazer, Senhor Deus.